Importância das condenações. No Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que começou em novembro de 1945 e durou até outubro de 1946, 24 principais líderes nazistas foram julgados. Desses, 21 foram condenados, enquanto um réu cometeu suicídio antes de ser julgado. Vale ressaltar que desses 24 acusados, 15 foram condenados à morte por enforcamento, sendo que um cometeu suicídio antes da execução, 2 foram condenados à prisão perpétua, um foi condenado à prisão de 10 anos, um foi condenado à prisão por 15 anos, um foi condenado à prisão por 7 anos, um cometeu suicídio antes do julgamento e 3 foram absolvidos. A condenação dos réus no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, bem como nos outros tribunais de Nuremberg, seguiu um processo detalhado e rigoroso. Vamos falar agora de uma visão geral de como ocorreu a condenação. Preparação do caso. Acusações e indiciamentos. Os réus foram acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. As acusações foram preparadas e formalmente apresentadas pelos promotores do tribunal. Coleta de provas. Antes e durante o tribunal, um vasto volume de provas foi reunido, incluindo documentos, testemunhos de sobreviventes e especialistas e evidências visuais, como filmes e fotografias. Desenvolvimento do julgamento. Audiências. As audiências do tribunal foram realizadas em sessões públicas. Cada réu teve a oportunidade de se defender, apresentar testemunhas e apresentar evidências. O tribunal funcionava em sessões regulares, onde a promotoria e a defesa apresentavam seus argumentos e provas. Testemunhas. Testemunhas foram chamadas para fornecer depoimentos sobre as ações dos réus e o impacto dos crimes cometidos. Essas testemunhas incluíam sobreviventes dos campos de concentração, oficiais militares e outros indivíduos com conhecimento direto dos eventos. Deliberação e julgamento. Deliberação dos juízes. Após o encerramento dos argumentos e da apresentação das provas, os juízes se retiravam para deliberar sobre as condenações. Eles avaliavam as evidências apresentadas e discutiam as implicações legais das acusações. Decisão. A decisão era baseada na análise das provas e nas alegações feitas durante o julgamento. Os juízes consideravam se as ações dos réus se encaixavam nas definições de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Sentença. Leitura da sentença. A sentença final de cada réu era lida em tribunal. A sentença incluía a determinação da culpa e a pena correspondente. As penas variavam de prisão perpétua à condenação à morte, dependendo da gravidade dos crimes e do papel desempenhado pelos réus. Direito de apelação. Embora o tribunal fosse um órgão final e superior na maioria dos casos, havia alguns mecanismos de apelação e revisão, mas a maioria das sentenças foi confirmada após a revisão. Execução das penas. Execução das sentenças de morte. Aqueles condenados à morte foram enforcados. A execução foi realizada com rigor e foi um processo formal. As execuções ocorreram em 16 de outubro de 1946. Cumprimento das sentenças de prisão. Os réus condenados a penas de prisão cumpriram suas penas em diferentes estabelecimentos penais. A duração das penas variava conforme a sentença. Impacto e precedentes. Estabelecimento de precedentes. As condenações ajudaram a estabelecer precedentes importantes para o direito internacional, incluindo o princípio de que líderes e responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade poderiam ser responsabilizados e punidos. Documentação histórica. As decisões e as condenações foram documentadas extensivamente e as provas coletadas e apresentadas serviram como registro histórico crucial das atrocidades cometidas e das responsabilidades atribuídas. Resumindo, a importância das condenações foram cruciais para o estabelecimento de precedentes,
pois criaram precedentes legais para o julgamento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foram também cruciais para a responsabilização, uma vez que fizeram com que os altos líderes do regime nazista fossem responsabilizados por suas ações, e também foram cruciais para o desenvolvimento dos direitos humanos, visto que contribuíram para o desenvolvimento de princípios de direitos humanos e para a justiça internacional. Dessa forma, é possível concluir que o Tribunal de Nuremberg, juiz ad hoc constituído pelos aliados como corolário da Segunda Grande Guerra, teve por finalidade processar e sentenciar os grandes culpados pelos crimes de genocídio, de guerra, contra a paz e a humanidade, cometidos durante o conflito armado. Sua formação se deu na cidade de Nuremberg, na Alemanha, a qual dá o nome ao tribunal, e resultou no julgamento que condenou os nazistas às penas de morte e de prisão. A formação desse tribunal de exceção foi o primeiro passo para a formação do direito internacional que o mundo possui nos dias de hoje, pois seus princípios alteraram sobremaneira a forma como a legislação internacional interpreta questões como soberania e impunidade, sendo hoje o Tribunal Penal Internacional a evolução de muitos conceitos e interpretações advindas daquele tribunal. Ou seja, os julgamentos de Nuremberg foram um marco na história do direito internacional, proporcionando um importante precedente para a justiça global e a responsabilização de líderes por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Posso, coronel? Conseguiu o que queria? Consegui, senhor. Senhores, venham comigo. Ei. Meu Deus. Vista-se. Chame o médico! Alguém chame o médico! Cianureto. Maldito. Diga seu nome. Joaquim von Ribbentrop. Tem algo a dizer?
Meu último desejo é de que a Alemanha realize seu destino. Eu desejo a paz para o mundo. Tem algo a dizer? Agora me uno a meus filhos. Deutschland über alles. Eu morro, mas sou inocente. Peço a Deus que me aceite com compaixão. Heil Hitler! Heil Hitler! Sete. Eu quero tudo muito limpo. As celas devem ser bem esfregadas. Não quero vestígios. Nada.